Eu recebo agora nos estúdios da Rede TV, agora no nosso Rede TV Notícias, segunda edição, deputado estadual pelo PL de São Paulo, Lucas Bove, a quem agradeço a deferência em ter participado aqui presencialmente conosco. A gente lembra que semana passada trouxe a Mônica Seixas, deputada do PSOL Mônica Seixas, também participando aqui ao vivo no nosso estúdio, e hoje o deputado Lucas Bove do PL, porque aqui é assim, a gente não se restringe, aliás, vamos começar a colocar pessoas de pensamentos opostos, participando juntos aqui. Acho que para a semana que vem já deve ter algum embate desse tipo, que é bastante interessante, que só fortalece a democracia. Mas agradeço a participação do deputado estadual Lucas Bove, que acompanha também com muita atenção esse debate que acontece em Brasília. Afinal de contas, ele é de um partido, PL, que ontem ganhou o noticiário, porque o líder da bancada do PL, que é o deputado federal Sóstenes Cavalcantes, ele falou, já que é para aprovar então, que a gente antes era contra, mas já que é para aprovar, vamos aprovar o 4x3, dando 3 dias de folga semanais para o trabalhador. Isso foi até mal visto por muita gente que considerou que foi apenas uma manobra para tumultuar. Queria que você trouxesse a sua percepção, deputado Lucas Bove. Seja muito bem-vindo. Primeiro, qual é a sua opinião sobre a redução da jornada de trabalho e também sobre essa proposta de ousar e definir o sistema de 4x3 semanal? Obrigado, Cury. Obrigado à Rede TV. É um prazer estar aqui e falar com essa audiência super qualificada e estou à disposição para qualquer embate com qualquer pessoa sobre qualquer tema. Sem dúvida nenhuma, é muito enriquecedor e tendo a manutenção do respeito aí é essencial. Veja, eu vou além do deputado Sóstenes ainda. Eu sou a favor do fim da escala 6x1 e do fim de qualquer outra escala de trabalho. Eu entendo que o trabalhador, quando ele negocia com o patrão, ele está vendendo a sua força de trabalho e por isso ele deve ser livre para vender o quanto ele quiser. Quer trabalhar 2 horinhas por dia para juntar um dinheiro ali? Negocia com o patrão, trabalha 2 horas, recebe por 2 horas. Quer trabalhar de segunda a sábado, 12 horas por dia, porque você tem vontade de ser alguém na vida, quer, através do seu próprio mérito, construir um futuro para você e para sua família? Negocie com o seu patrão, trabalhe 10, 11 horas por dia, obviamente, desde que respeitadas todas as normas de segurança e de saúde. Então, o deputado Sóstenes fez essa colocação, ampliou o debate, justamente não para tumultuar, mas para mostrar que a intenção do governo é simplesmente passar mais uma proposta eleitoreira. A própria base do governo já admite que, por ser ano eleitoral, a oposição tem dificuldade em votar contrário. Então, acho que é uma ampliação do debate necessária. Até que ponto nós temos que pensar em escalas engessadas e até que ponto nós podemos deixar o trabalhador livre para escolher. Eu defendo isso, que as pessoas têm que ser livres, pagar menos impostos para poder escolher o que fazer com o seu dinheiro, ter menos engessamento na lei trabalhista para poder escolher como vender a sua força de trabalho. Mas nesse caso, você não, eu vou, até me permita, você claro, não vai além do deputado Sóstenes, você está dando um passo anterior à segurança que o trabalhador hoje tem, porque se você coloca ali toda a liberdade, permita-me, você está dizendo que o trabalhador vai ser livre para escolher trabalhar o quanto ele quiser, mas na verdade você vai estar dando o poder todo para o empresário, para o patrão, falar quanto que ele paga pela hora do trabalhador e praticamente coloca uma faca no pescoço para o trabalhador que tem que fechar a conta mensal. Ele não vai poder escolher trabalhar 2 horas só, ele vai ser obrigado a escolher trabalhar 10 ou 12 horas, é assim que eu percebo essa sua proposta, é isso? Na verdade não, Cury, porque hoje já é assim, quem determina o salário é o patrão. Então o patrão diz, olha, para você trabalhar aqui 40 horas por semana, eu vou te pagar R$4.000. Então, para você trabalhar aqui 2 horas por dia, eu vou te pagar o proporcional de horas, entende? Então a intenção, eu sou a favor desse modelo. É claro que não dá para fazer do dia para a noite, não dá para fazer a toque de caixa. Essa é uma das discussões, inclusive, do fim da escala 6x1. Qual vai ser a periodicidade em que isso vai ser posto, porque não dá do dia para a noite para mudar um sistema trabalhista e esperar que não haja impactos negativos, que vai haver de qualquer forma, mas sendo feito de maneira súbita, pior ainda. Então, no meu entendimento, a gente precisa caminhar para esse lado, para que o trabalhador não perca os seus direitos, mas que isso seja proporcional ao que ele trabalha. Porque do jeito que a coisa está posta, Cury, eu faço uma pergunta. Não vamos pensar no grande empresário. Vamos pensar na senhorinha que tem uma pousadinha lá no interior com 5 quartinhos na casa dela e tem a renda dali. Ela precisa atender as pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana na pousada. Como ela vai fazer se ela acaba com a escala 6x1? Ela vai ter que contratar mais gente. Então, ou ela vai contratar de maneira informal, o que diminui a arrecadação e aí sim causa insegurança jurídica para o trabalhador,
Ou a alternativa que ela vai ter em reduzir jornada sem reduzir salário é qual? Aumentar o valor da diária da pousadinha. Com isso, ou as pessoas vão poder viajar e se divertir menos, ou ela vai passar a ficar com a sua pousada vazia e vai ter prejuízo. A mesma coisa vale para a moça que trabalha a semana inteira. Como é que ela vai fazer a unha no sábado se a manicure agora só pode trabalhar 5 dias por semana? Então, são uma série de indefinições que merecem uma discussão. Eu acho que a população trabalha muito e, principalmente, paga muito imposto. Então o foco principal desse governo devia ser reduzir gasto, reduzir o tamanho do Estado, reduzir tributo e aí sim facilitar a vida do trabalhador de verdade. Como é que você avalia a situação do seu partido hoje no cenário eleitoral? Aliás, já me permita uma pergunta, o senhor é deputado estadual, é pré-candidato a deputado federal? Pré-candidato à reeleição, não. Desde o início do meu mandato, digo que quero ficar 8 anos aqui, tem bastante coisa pra gente fazer. Está completando 4 anos agora, vai Isso. tentar mais 4. Perfeito. Então tá bom, mas acredito que seja muito qualificado para responder sobre o cenário também nacional, né? E eu queria saber do senhor como é que o senhor avalia a situação do PL hoje no cenário nacional, disputando uma eleição polarizada mais uma vez, com Lula e Flávio Bolsonaro. Uma eleição bastante polarizada, sem dúvida nenhuma, isso mostra que o Lula é uma força que jamais pode ser descartada. Foi assim em 2018, deu muito trabalho com o Haddad, que era o candidato fantoche dele ali, com todo respeito. Em 22, independentemente de qualquer discussão acerca das eleições, ele ganhou as eleições e está governando o Brasil. Então a gente não pode deixar o Lula, considerar o Lula como uma candidatura morta ou como um peso morto. E nós estamos vendo do outro lado que existe uma força muito grande do bolsonarismo. O Zema esses dias andou criticando algumas posturas do Flávio em relação ao Banco Master, sem saber da informação toda. O Flávio perdeu até uns 2, 3 pontinhos na pesquisa, mas o Zema não cresceu, o que mostra que não há uma heterogeneidade nas escolhas da direita. Ou é Flávio ou, de repente, não é ninguém. A gente vai para uma eleição muito disputada, o jogo é bruto, sem dúvida nenhuma. Essa questão do Banco Master, para mim, foi muito além do que deveria ser, é um contrato privado. Concordo que as explicações elas foram um pouco confusas num primeiro momento ali. A direita ainda é muito imatura, muito jovem, enquanto a esquerda já está há 30, 40 anos se organizando. A gente precisa se organizar melhor. Mas eu estou bastante otimista. Bolsonaro em 22 teve 10 palanques estaduais. O Flávio já tem 22 palanques fechados. Inclusive São Paulo com o Tarcísio, que foi palanque do Bolsonaro quando tinha 2, 3% o Tarcísio das intenções de voto. E agora temos um palanque aqui com candidato a governo à reeleição, que tem uma grande possibilidade de se eleger no primeiro turno, muito bem aceito, tal qual o prefeito Ricardo Nunes, que foi eleito aqui ganhando do Boulos em todos os bairros da cidade. Então acho que principalmente São Paulo vai poder fazer a diferença e tenho sim uma expectativa muito positiva que a gente vai recuperar o Brasil. Te perguntaria sobre a sua opinião em relação aos áudios ligando o Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, mas eu percebi que você não condena essa aproximação entre eles pela resposta que acabou de me dar. Então eu vou passar um passo à frente. Ô Curi, só um parênteses. Claro. É relação privada, isso tudo que já foi dito é exaustão. Mas ouça o áudio do Flávio, que fez um acordo quando ele nem que sonhava em ser candidato à presidência e o Eduardo já estava isolado, ou seja, não tinha nada para dar em troca. Mas ouça o áudio, parece o áudio de um político que está coagindo um banqueiro, ele quase que pede pelo amor de Deus se os pagamentos vão ser feitos, etc e tal. Então, é nesse sentido que eu acho que tem que ser explicado, mas que não é nada muito além de uma relação privada. Desculpa. Aí eu destaco, por exemplo, uma notícia que saiu hoje no Estadão, que Eduardo Bolsonaro tratou sobre filme com Vorcaro e pediu para que fosse enviado o máximo de recursos possíveis aos Estados Unidos. Manchete de hoje do Estadão. Ao mesmo tempo, eu trago essa relação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, porque trata-se Vorcaro como um patrocinador, um investidor do filme. No entanto, você tinha no contrato um pedido para que o nome não fosse divulgado. Eu gostaria de te perguntar, quem é que vai fazer um anúncio, vai tentar obter lucro, patrocínio, e fala, não, eu vou pagar para patrocinar, mas eu não quero aparecer? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, segundo as informações, está sendo feita uma auditoria em relação às contas e à documentação do filme, isso vai ser apresentado. Então, tudo que eu estou dizendo aqui são informações que eu ouvi, que eu conversei, tá? A versão oficial é a versão do Flávio, mas, segundo consta, o Vorcaro sequer chegou a ele mesmo, ou às empresas dele, a colocarem dinheiro. Ele foi um intermediário, ele buscou outros investidores para colocar o dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação ao pedido de recurso e tudo mais,
para o custeio do filme, repito, até então, relação privada, sem nenhum problema. E por fim, a questão da contrapartida privada era relacionada à bilheteria. Então a expectativa, pelo que eu sei, não é que seria feito, olha, patrocínio Banco Master. Não, pelo contrário. Seria feita um percentual da bilheteria, porque tinha uma expectativa e tem uma expectativa que esse filme estoure fronteiras aí do mundo. Tem um protagonista que é um ator bastante famoso, que é o Jim Caviezel. Então, seria esse o investimento, pelo que eu entendi, pelo que foi apurado. Mas, repito, para qualquer escândalo de corrupção, tem que haver contrapartida. Quando você paga um advogado que é parente de alguém no Supremo, quando você paga um consultor que é um ministro ou um ex-ministro, e aí você vê que as coisas vão funcionando no par e passo ali nos mesmos momentos, é uma situação. Qual foi a contrapartida que Vorcaro recebeu do Flávio? 1 ano e meio depois dessa discussão, tem a CPI do Banco Master, o Flávio assinou. Então, para haver corrupção, precisa haver a contrapartida. E eu não acho que inteligentes que são, tanto o Daniel Vorcaro, não dá para negar que é uma figura inteligente pro bem ou pro mal, quanto o Flávio, o Eduardo, fariam um esquema de corrupção depositando dinheiro num fundo ligado ao filme e ligado a um advogado do Eduardo, que era simplesmente o administrador. Quem quer roubar, põe dinheiro na cueca, põe dinheiro na mala, como nós já vimos diversos escândalos aí. Então acho que merece sim o benefício da dúvida e, tentando ser o mais imparcial possível, entendo que até o presente momento não há nada que desabone a conduta do Flávio. Enquanto a gente fala, o líder do partido do deputado Lucas Bove fala lá em Brasília, na sessão que discute a redução da jornada de trabalho. A gente consegue colocar o áudio ao vivo da transmissão, agora lá no Congresso. Essa de 2 meses? Deputado Sóstenes Cavalcante falando, ele que está defendendo Por agora a redução para esta é a grande pergunta. Pode encher tela com ele. Então, nosso destaque e todos os... Posso falar, presidente? Posso falar? Pessoal, estamos nos finalmente, vamos respeitar a palavra do líder Só segura meu do tempo. PL. Pessoal, vamos, deputado, por favor, com a palavra. Vou continuar, senhor presidente. Ficam nervosos assim mesmo, faz parte. Sabe por que estão nervosos, presidente? Porque daqui a pouco, cada parlamentar no nosso destaque vai ter a oportunidade de colocar digital. Se quer que este projeto do relator Léo Prates valha para logo depois da sua aprovação, ou se querem protelar o trabalhador brasileiro. E aí, aqueles que fizeram carômetro, pode se preparar que nós vamos fazer o nosso também. Quem for contra o trabalhador, que esta lei comece a valer já, imediatamente, nós vamos expor isso ao Brasil. Porque o Brasil precisa saber a verdade de quem está ao lado do trabalhador e de quem usa os trabalhadores há mais de 20 anos. Só usam os trabalhadores, mas não valorizam o trabalhador. Portanto, daqui a pouco, nós vamos orientar a votação sim neste mérito e vamos votar o destaque, deputado Léo Prates, para ver, somos de verdade a favor do trabalhador? Ou aqui existem alguns hipócritas? Chegou a hora da verdade. Tudo que você viu, trabalhador, por aí, de fotinha, dizendo isso, aquilo, não existiu votação até agora. Nós vamos fazer a primeira votação aqui. No mérito, estaremos com o relator aqui na comissão. No plenário, quero deixar claro, a decisão da bancada, que nós vamos apresentar destaque de preferência pela PEC 8, para termos 4 dias trabalhados para 3 dias de descanso, porque o trabalhador merece qualidade de vida, o trabalhador merece ser valorizado, tempo para sua família, e eu quero ver... Pessoal, quem quer aprovar, temos que ter paciência. Mais um pouquinho. Não vamos entrar em provocação. Com a palavra, líder Sóstenes, por favor. Mais 30 segundos. Pessoal, depois, ajuda, vai somar. Eu sei. Pessoal. Sim. Eu não sei por que tanto nervosismo da esquerda. Honestamente, não sei.
vocês terão a oportunidade de provarem que vocês são a favor do trabalhador aqui no destaque e no plenário. Porque o Brasil vai saber quem de verdade é a favor do lado do trabalhador. Sabe o que eu posso dizer? É que o PL vai mostrar a sua cara. E diferente do que andaram falando, nós estaremos sim ao lado da 4x3, porque isso é justo para o trabalhador. Muito obrigado. Malandro é malandro, pessoal, mané é mané. Presidente. Pessoal, pera aí, pessoal. Aí então, deputado Sóstenes Cavalcantes, nós falamos já sobre isso, porque ele havia adiantado ontem esse posicionamento. E é isso, ele está praticamente colocando na parede os parlamentares da esquerda, porque tem esse discurso muito forte, o apelo popular, e ele está propondo agora uma escala 4x3, ou seja, você trabalha 4 dias efetivamente na semana e folga 3 dias, quase 50-50, né? É ousado, a esquerda não estava trabalhando com esse número, apesar de ser o projeto de autoria da Erika Hilton, que justamente propõe o 4x3, e parece ser agora encampado pelo Sóstenes Cavalcantes do PL, e ele diz que a bancada do PL, que é grande, considerável, vai votar por esse projeto. São quase 100 deputados na bancada, né? E a ideia é... Eu não conversei com o nosso líder, o Sóstenes, mas a ideia é, em primeiro lugar, obviamente, expor essa hipocrisia da esquerda, porque quando você faz um projeto que a conta vai ser paga lá na frente, você realmente não está tendo um compromisso com o Brasil. Você muitas vezes está pensando só na eleição, tanto é que o governo teve 4 anos para fazer isso, deixou por o último ano, né? E você não paga a conta no final. E além disso, tem uma outra questão, né? Quando você acaba com o regime 6x1, você já vai exigir das indústrias uma adaptação. Então, já que vai fazer uma adaptação, de repente vamos para o 4x3 mesmo, até porque quem tem indústria, quem tem empresa que trabalha, por exemplo, o agro, vai precisar que trabalhe de domingo a domingo, vai precisar dobrar a equipe, vai ter um aumento de custo, então já vamos de uma vez apoiar o trabalhador e ver o que acontece. Porque o Lula está tentando. Ele fez o Desenrola Brasil, que na verdade usa o dinheiro do FGTS, patrimônio do trabalhador, para socorrer banco por causa do endividamento. Não colou, não cresceu nas pesquisas, considerando que os brasileiros estão mais endividados por conta da inflação alta, dos altos gastos do governo. Ele fez depois o programa da isenção de imposto de renda, que não é até 5 mil, é de 3 a 5, porque quem ganhava até 3 mil já era isento, o que representa R$100, R$150 a mais por mês no bolso do trabalhador. Aí eu pergunto, você votou no Lula, fez campanha, esqueceu do mensalão, do petrolão, de tudo que ele fez, de toda a corrupção, por R$100, R$150, que graças ao governo Lula não enche um carrinho de supermercado hoje em dia? A comida vai ficar mais cara, o turismo vai ficar mais caro, os serviços vão ficar mais caro. O fim da escala 6x1 é um erro. Não é dessa forma que você ajuda o trabalhador. Mas enfim, vamos agora esticar a corda, vamos para 4x3, já que a indústria vai ter que se readaptar, que se readapte de uma vez, e vamos ver no que vai dar. Vamos ver se a esquerda realmente vai votar a favor do trabalhador aí. Vamos ver, a gente está acompanhando aqui o que acontece. O Alencar Santana, deputado do PT, falando, ele que preside essa comissão. Daqui a pouquinho, eu não sei como é que funciona bem em Brasília, mas olha, ele determinou que é uma votação nominal. Isso significa que não é por bancada, é cada parlamentar que vai poder efetuar seu voto. Eu não sei se começa agora, se demora. Não, ainda vai ter, acho que, uma deliberação entre partidos. Então deve demorar um pouquinho. Ele abre para discussão, depois abre para o encaminhamento dos líderes, e depois ele entra na votação, e aí alguém certamente vai pedir votação nominal, aí cada um vota, é rápido. Mas por enquanto, acho que ainda está na fase enrolado, tá bom. Ainda tá enrolado. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com a transmissão ao vivo. Mas agora eu quero falar de Flávio Bolsonaro. A gente tem uma sonora, um trecho do que disse Flávio Bolsonaro, que está viajando para tentar salvar, né, dá para dizer assim, a campanha dele para a presidência da República. Vamos ver. Falou lá. Calma, gente, cada bancada vai orientar o seu. Cada bancada vai orientar o seu voto, gente. Eu gostaria que todo presidente brasileiro pudesse falar inglês, não repudiar essa língua, porque é um sonho fazer com que inglês, espanhol e outras línguas sejam de fato universalizadas, sejam ensinadas para todos, além do português, nas escolas públicas brasileiras, porque um povo inteligente é o que eu quero. Ao contrário de Lula, que insiste em transformar a educação pública brasileira num grande atraso, alguém que se orgulha de dizer que quanto mais ignorante for o povo brasileiro,
melhor para ele, porque quanto mais inteligente o povo, menos votam em Lula. Então eu sou o oposto, e foi um pouquinho essa tônica que eu tentei passar para o presidente Trump hoje, em especial com relação a outras pautas, como o presidente do Brasil atual, ele beijar países que são ditaduras, que são comandados por Hezbollah, por Hamas, diferente de mim, que vou abraçar países que são democracias, que são desenvolvimentistas e que podem fazer grandes acordos, né, com o nosso país. E por fim, antes de fazer a leitura aqui dessa nota, também fazer uma outra diferenciação, que o quanto Lula vai de joelhos, rastejando para implorar ao presidente americano Trump que não declare organizações criminosas como CVI e PCC como terroristas, eu faço o contrário. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele, para que ele declare CVI e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são. Nós temos aí um em cada 4 brasileiros morando em áreas que são dominadas por facções criminosas, que impõem as suas próprias regras, facções que são espécies de governo paralelo em muitas áreas do Brasil, e nós vamos libertar essas pessoas. Esse é o desafio, fazendo sim acordos com diversos países, não apenas com os Estados Unidos, mas como aqui na América Latina, com Israel, Europa, qualquer país que queira de fato combater o crime organizado, como nós vamos fazer a partir de janeiro de 27 com muita seriedade. Tem 7 minutos o trecho que a gente cortou, então não vamos deixar 7 minutos, mas eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre essa ida de Flávio Bolsonaro para se encontrar com Trump. Ele foi inicialmente sem uma agenda muito definida, mas ele conseguiu ter um encontro com o presidente americano, tirou a foto ali ao lado da mesa onde senta o presidente americano, Donald Trump. Só que isso vem depois de uma crise na campanha, claro que motivada pelo vazamento dos áudios e a confissão de Flávio Bolsonaro de que se encontrou na casa de Daniel Vorcaro. E aí ele tenta ir para os Estados Unidos para quebrar um pouco a narrativa e criar fatos favoráveis para que possa reverter o cenário nas pesquisas eleitorais, porque não foi favorável para ele na última semana. Qual é a sua avaliação, deputado? Olha, Curi, eu não tenho os detalhes de como foi montada essa agenda, de quando foi montada. Sei que foi feito por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que fazem um baita trabalho lá, denunciando tudo que vem acontecendo aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que o Flávio não foi até Washington, até porque a emenda sairia pior que o soneto, sem ter uma agenda confirmada. O que houve ali foi um cuidado por conta dos conflitos no Irã. O Trump está várias vezes mudando as suas agendas, não foi nem ao casamento do próprio filho no fim de semana, porque estava resolvendo as questões que envolvem ali o conflito no Oriente Médio. Eu vejo por uma outra ótica. Eu acho que o Flávio deu sequência à agenda dele internacional, já esteve várias vezes nos Estados Unidos, em Israel principalmente, e o fato do homem mais poderoso do mundo recebê-lo mostra que talvez o impacto em relação ao Vorcaro realmente não tenha sido tão grande assim. Não foi nas pesquisas, houve uma queda de 2%, 3% ali, que é ruim, mas é muito aquém daquilo que poderia acontecer, dada a narrativa que foi criada, e ele foi recebido pelo Trump. Então, para mim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E as imagens que eu tenho são o Lula fugindo da coletiva após a reunião com o Trump e o Eduardo o Flávio tirando uma foto ali sorrindo junto ao Trump e depois dando entrevista explicando o que foi conversado. Acho que é muito positivo, acho que só ajuda a campanha do Flávio e principalmente ajuda o Brasil, porque a gente precisa estar junto de democracias de verdade, a gente precisa estar junto de países que defendem tudo aquilo que a gente defende, ao contrário do Lula, que se alinha a ditaduras que apedrejam mulheres, por exemplo. Como que alguém que diz defender tanto essa pauta das mulheres pode apoiar regimes que apedrejam mulheres e que proíbem as mulheres de mostrar o seu próprio rosto? No Ocidente é diferente, por isso esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos é essencial. Eleições em São Paulo, deputado que concorre à reeleição na Assembleia para deputado estadual. Vai ser muito difícil para o PT conseguir desbancar o governador Tarcísio. As pesquisas, no entanto, elas não mostram a diferença, talvez, que o próprio PT e o PL esperavam. Não é uma diferença significativamente grande que garante, por exemplo, vitória no primeiro turno, como muitos cogitavam. Qual que é a sua avaliação do cenário eleitoral estadual? Como que o governador Tarcísio tem conduzido o governo e quais os principais pontos que ele deve olhar com mais atenção? Eu falo isso porque a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo insiste em mostrar os dados, dizendo que os índices de homicídio, latrocínio têm caído
Só que o que vale é o que as pessoas percebem nas ruas. E o que elas percebem é quando ela vê o carro da frente sendo assaltado na frente dela. É quando ela vê no noticiário uma pessoa que leva 3 tiros num assalto. Ou o dono de uma casa que tem a casa assaltada e na fuga os bandidos ainda matam ele. Aconteceu na semana passada aqui na Zona Leste de São Paulo. Segurança pública, apesar do discurso da segurança oficial de São Paulo, talvez seja um ponto importante para o governador olhar com mais atenção e melhorar, de repente, num segundo mandato? Curi, eu inclusive soltei há pouco no Twitter uma pesquisa nacional que mostra que o índice de homicídios a cada 100 mil habitantes no estado de São Paulo hoje é o menor do Brasil. Então são dados oficiais, mas eu concordo com você. Tem um problema relacionado à sensação de insegurança pela qual todos nós sofremos. Isso passa por algumas questões. Acho que o governador Tarcísio fez um excelente governo, fez um excelente mandato. O Muralha Paulista é um projeto inovador de monitoramento através de câmeras de todo o estado. Projeto que eu sou coautor de tornozeleira para agressores de mulheres. Salvou já centenas de vítimas. A mulher hoje, quando o agressor fura a medida protetiva, ela recebe um chamado no celular dela, ela aperta um botão, automaticamente já avisa os familiares. O mesmo chamado que ela recebe, a polícia recebe. Nós tivemos 383 monitorados no primeiro teste aqui na Grande São Paulo. 171 furaram a medida protetiva. Sabe quantos de fato chegaram até a vítima? 0. Isso mostra 100% de eficácia no programa que o governador colocou em prática junto ao secretário Derrite, lei da qual eu sou coautor com muito orgulho. Então, existe um trabalho, mas falta muito. Eu acho que falta principalmente a valorização da Polícia Militar. O governador deu sucessivos aumentos, mas ele mesmo admite que ainda falta muito, porque com melhores salários a gente vai incentivar os jovens a entrarem para a polícia, porque hoje em dia é muito difícil, o policial sofre muito, é muito agredido, inclusive pelos bandidos, tem cada vez menos a prerrogativa de poder se defender. A imprensa também, muitos setores da imprensa pegam pesado. Veja, por exemplo, a Operação Escudo, a Operação Verão. A imprensa criticou muito, mas a população da Baixada Santista, por exemplo, mais de 90% apoiaram. Então, existe sim uma necessidade de melhora, mas tem um outro ponto também, sem tirar a culpa do Estado. Acho que o Estado tem a obrigação de fornecer segurança para o cidadão. Hoje em dia, com a internet, com o celular, com notícias o dia inteiro, isso fica muito mais latente. Então eu acho que a sensação de insegurança passa também por isso, pela ansiedade que as telas causam e toda hora você vê um assalto, você vê alguma coisa. Então a gente precisa fazer essa análise. Os números reduziram, mas existe uma sensação maior. Isso passa, sem dúvida nenhuma, por um problema de segurança pública que precisa ser tratado, mas também tem essa questão das redes, onde tudo fica mais latente. O importante é a gente ter um alinhamento aqui do governo estadual com o governo federal. Nós precisamos de um presidente da República que encampe a redução da maioridade penal, que encampe penas mais duras para criminosos, que classifique PCC e CV como grupos terroristas, coisa que o Lula não quis fazer. Então, por isso esse importante alinhamento com os Estados Unidos. Eu espero que a partir do ano que vem o Exército Brasileiro esteja designado para cuidar das nossas fronteiras, para impedir a entrada de droga que está matando as nossas famílias, e aí sim a gente vai conseguir desconstruir esse narco-estado, esse estado terrorista que a gente tem aqui no Brasil hoje, paralelamente ao governo federal. Eu quero entrar nesse assunto agora com o senhor, deputado, porque o senhor é acusado de ser agressor de mulher. A sua ex-esposa, Cíntia Chagas, influenciadora, milhares ou milhões de seguidores na internet, fez acusações e é alvo de inquérito na polícia, investigação também na justiça. Li notícia agora de que o julgamento só vai ocorrer após as eleições, mas tem pedidos de cassação contra o senhor também na Lesp, justamente por isso, né? Porque eles não podem admitir um deputado que é agressor de mulher. Não estou falando que seja, estou dizendo que há uma denúncia, tá? Mas na visão dos parlamentares isso não pode acontecer. E aqui é o espaço, então, para o senhor apresentar a sua defesa, que eu confesso que eu não li algo mais detalhado em relação a isso. O senhor negou na própria Lesp que tenha agredido, mas há diversas denúncias da Cíntia Chagas contra o senhor, relatando os processos, não só de violência física, mas também violência psicológica dentro de casa, enquanto vocês dois eram casados. Já houve uma admissão de culpa por parte do senhor em relação a isso? Curi, eu agradeço demais a pergunta
e eu vou te pedir para me convidar para vir aqui de novo em breve para falar sobre isso. Porque eu não vou falar da outra parte, a outra parte fala, e eu não vou porque não posso falar. Eu estou proibido de falar sobre qualquer assunto que se refira direto ou indiretamente à outra parte. Enquanto um lado pode falar, eu não posso. Inclusive, foi pedida a minha prisão por conceder entrevistas. Então, de fato, eu não posso falar. O que eu posso dizer é que tem muita gente nas redes sociais, eu recebo muita mensagem, vejo cada vez que aparecem postagens sobre o assunto, eu vejo que as pessoas já perceberam. Né? Não houve admissão de culpa nenhuma por minha parte, porque de fato não houve absolutamente nada. Eu posso reiterar a minha inocência e dizer que eu já passei por 8 pedidos de cassação no Conselho de Ética. Não foram 1 nem 2, foram 8 pedidos de cassação e todos eles foram arquivados com muito desgaste, muita dificuldade. Nós temos pastores, temos gente da Polícia Militar no Conselho de Ética, né? Da reserva, policiais militares e civis. Porém, todos perceberam nas denúncias, quando eu pude apresentar e tive que fazer isso de maneira fechada, interna, porque o processo me impede de dar publicidade, mas quando eu apresentei os meus argumentos, todos eles perceberam que de fato não tinha nenhum elemento condenatório. Então, graças a Deus, onde eu pude me defender, as pessoas já perceberam. Estou esperando o julgamento para poder aí sim me defender na justiça e provar minha inocência. Não tem interesse nenhum em fazer acordo, em que o caso seja arquivado. Tem interesse sim que sejam analisados os méritos que foram postos pelos meus advogados, os pedidos que foram feitos, e aí eu vou poder falar. E não quero também entrar em detalhes pessoais, acusar outra parte, eu quero só poder me explicar e me livrar desse pesadelo aí. Mas muito obrigado pela oportunidade, e assim que eu puder falar, gostaria muito de vir falar com a sua audiência sobre isso. Eu aguardo. Só para que não deixamos arestas sem apará-las, a nossa analista Letícia Sorg me manda aqui que ela vai entrar logo depois aqui conosco para comentar os principais assuntos do dia, e ela está acompanhando a entrevista. Ela nos manda que a Justiça também mantém a Cíntia proibida de comentar o caso. Então, o senhor disse que está proibido de comentar, a Cíntia também está proibida de fazer comentários públicos sobre esse caso envolvendo a violência doméstica. Eu agradeço muito, deputado Lucas Bove, deputado estadual que concorre à reeleição aqui em São Paulo, deputado pelo PL, é considerado um dos mais próximos deputados estaduais de São Paulo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Figura importante do PL, e por isso vai voltar mais vezes, inclusive para debater frente a frente com parlamentares, por exemplo, do PSOL e do PT, aqui com a gente na Rede TV. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Cury. Se o presidente Bolsonaro estiver assistindo, um abraço hétero, tô morrendo de saudade, presidente.